Olha, o controverso e polêmico Javier Milei, presidente da Argentina, conseguiu alguns feitos muito interessantes em 2024 na economia da Argentina. E no vídeo de hoje a gente vai entender no detalhe as coisas boas que ele fez e as dificuldades que ele ainda está enfrentando. Claro, tentar aprender um pouco com essa história de sucesso. Olha, de cara, eu vou dar aqui um spoiler. Basicamente, a Argentina, né, o peso argentino, tá tendo aí uma das melhores performances do mundo, frente aí, principalmente ao dólar, versus a gente aqui do Brasil, que tá tendo praticamente a pior moeda do mundo nesse ano, né? Dados aqui de outubro, é verdade, já estamos agora em dezembro, essas coisas mudam, são dinâmicas, mas não importa muito quem que é o primeiro e quem que é o último, isso oscila todo dia. Importa muito que eles estão muito bem nesse ano e nós estamos muito mal. Isso é um fato, não dá para discutir. Algo similar a gente percebe nas bolsas. Olhando aqui as cestas que representam os dois países, a Argentina e o Brasil, ambas dolarizadas, tá? Não estou nem olhando para o Ibovespa, não estou olhando para a moeda local, estou olhando para as moedas ali, as bolsas negociadas em dólares, tá bom? Para o exterior mesmo. A gente percebe que o EWZ, nossa cesta brasileira, tá caindo aqui 28, quase 30% em alguns momentos do início do ano até agora, tá? E lá a bolsa argentina, né, a cesta argentina, tá subindo aqui 75, chegou a subir muito próximo de 80% de 2024 janeiro até agora, então praticamente um ano. Ou seja, dois países vizinhos com realidades econômicas totalmente diferentes, historicamente falando e também desse ano falando. E eu já quero saber de você. Você tem inveja dos argentinos pelo presidente e recuperação econômica? Ou você acha que Javier Milei é só fogo de palha e logo vai ser esquecido pelo tempo? Uma das coisas que potencializou muito essa melhora na economia argentina foi a questão do superávit primário que o governo vem constantemente batendo e conquistando meses após meses lá na Argentina. Então foram 10 meses seguidos superávit primário aqui ali em outubro, tá? Essa notícia aqui ela é de novembro, então pode ser que tenha mais um e tal, mas não importa muito se tem outro na sequência ou não, tá? O que importa é que a Argentina, ela historicamente falando, não tinha esses resultados positivos do governo. Era muito gasto, muito imposto, sempre estourando aí os orçamentos e simplesmente o dinheiro saía do país. Né? Dinheiro sai do país, dólar dispara, vai muito para cima, a inflação vem, dinheiro não vale nada, aquela coisa toda, todo mundo já viu essa história. E o processo aqui que o Milei foi executando ao longo desse ano, ele fez muitas dessas promessas na campanha, mas eram coisas muito difíceis de acreditar. Tá? Eu, sinceramente, achei que ele prometeu muita coisa que ele não faria, mas, cara, ele vem fazendo mesmo. Né? Ele extinguiu lá diversos ministérios, reduziu drasticamente a quantidade deles, demitiu muitos servidores, então a máquina do Estado ela era muito inchada e muito ineficiente. Os custos para manter aquilo tudo eram gigastrônicos. Isso fazia com que existisse um custo aí do governo muito grande todos os meses, todos os trimestres, e eles dificilmente conseguiam arrecadar aquele dinheiro através dos impostos e sempre ficavam em déficit, perdendo dinheiro, causando problemas na economia. Uma das coisas que ele fez aqui que me chamou muita atenção foi que ele fechou a Receita Federal convencional, né? E simplesmente criou uma agência muito menos custosa. Cara, isso aqui. Isso aqui eu achei muito legal. Tá? Eu não sei se funcionaria no Brasil, tá? Mas que é muito interessante porque você começa a focar em soluções de governo que começam a baixar os custos fixos daquele país. E quando você consegue baixar os custos fixos, você consegue baixar os impostos. Quando você consegue baixar os impostos, você consegue melhorar a questão do investimento externo, tá? Vem investimento externo, ou seja, o dólar naquele país, o dólar cai, a moeda se valoriza. Foi o que a gente viu aqui, né, na Argentina ao longo desse ano. Isso faz com que a inflação seja controlada. Nós já vamos ver a questão da inflação, que é assustador, tá? Mas antes disso, eu não sei se você gosta do Milei, gosta da Argentina, mas se você gosta desse vídeo, deixa o like, se inscreve, vai me ajudar bastante. Um ponto de muita polêmica e dificuldade é a questão da inflação da Argentina e da situação que eles vivem já há muitas décadas, né? Então o que acontece? O Milei ele fez então todas essas medidas, algumas delas um pouco impopulares, e isso teve diversos efeitos em paralelo. Um deles foi que ele conseguiu controlar a inflação. Uma inflação que, assim, na boa, o negócio ali na Argentina, o buraco é muito embaixo, tá? Muito embaixo. Assim, eu reclamo aqui do Brasil, assim, nos outros vídeos, né? Poxa, a inflação aqui do Brasil é alta, né? A meta
3, mas era 4,5, agora tá em 4,8, tá alto, tá alto. Mas assim, pessoal, a inflação mensal da Argentina era 12,8%, tá, por mês. Aqui no Brasil a gente tem, sei lá, 5% ao ano, né? Aqui era 12 ao mês. E ele conseguiu reduzir para 2,4 ao mês. Então assim, ainda assim é muito grande, tá? Isso aqui dá, anualmente falando, isso aqui dá muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Mas é uma redução monstruosa da inflação, tá? Então isso aqui é um ótimo sinal em termos econômicos, se conseguir ser mantido, claro, para, né, para toda a Argentina voltar a caminhar aí, enfim, ter tempos felizes e de glória, como eles falam aqui, né? Tempos felizes estão chegando na Argentina, falando aqui que promete um crescimento sustentado em 2025, né? Então, todo o sacrifício que o país vem passando não será em vão. Ele enfatiza isso, tá? Até porque ele segue fazendo várias promessas, né? Uma reforma tributária, vai devolver aqui dinheiro ao setor privado, ele quer trazer mais investimento para o país, ele está buscando parcerias externas, fora. Mas no final das contas aqui, independente das parcerias todas e tal, o que importa mesmo é isso aqui, ó. Ele está pensando aqui numa reforma tributária para reduzir 90% a quantidade de impostos nacionais, devolver aqui para as províncias uma certa autonomia tributária que elas acabaram perdendo, tá? Cara, na Argentina o buraco é muito embaixo, tá? Tem muita coisa de muitos anos já, de muitos governos, que acaba sendo muito difícil você resolver rápido. Então, eles enfrentam problemas diversos. Isso aqui não dá para esconder, né? As notícias, elas são claras, eu vou acreditar que é tudo verdade, né? Eles têm toda uma questão de uma pobreza extrema muito alta, muita gente com fome, mas bastante problemas atuais ali ainda que não foram resolvidos. E eles falam que teve uma certa contribuição aqui no governo do Milei para esse aumento, tá? O que eles dizem aqui é que desde que Milei chegou, houve um aumento aí de 11 pontos percentuais ali em relação aos índices aí de extrema pobreza e fome da população argentina, tá? Isso aqui muito provavelmente é verdade. Agora eu quero propor a seguinte reflexão para vocês. De fato, é muito grave que as pessoas passem fome e que sejam extremamente pobres. Isso é insustentável, isso é horrível para um país, tá? Isso é indiscutível, isso é muito ruim. É pelas pessoas, né, pessoal? Sofrimento horroroso, né? Agora para pensar comigo o seguinte: quem que você acha que tem mais chances de resolver a situação de ter 40% de pessoas na pobreza, 50, 60% de pessoas na pobreza? Quem que você acha? Opção A: um país que tem a inflação anual descontrolada, os preços trocam a cada dia no supermercado, tem um déficit do governo gigantesco, não existe responsabilidade fiscal, existem câmbios paralelos, não existe, né, controle em relação ao dólar, não existe nada disso. Existe limite de compra de dólar, você não pode comprar quanto você quiser. E um governo aí que gasta mais do que arrecada continuamente. Essa é a opção A. Opção B: um governo que tem os gastos controlados, os dólares estão entrando no país, a inflação está caindo e os impostos estão sendo cada vez menores. Pessoal, na boa, isso aqui é um problema muito sério e eu não faço a mínima ideia de como é que eles vão resolver. Torço muito para que resolvam logo. Mas é muito otimismo as pessoas acharem que depois de 20 anos, 40 anos de um governo específico, as coisas se resolvem em 1, 2 aninhos. Pelo amor de Deus, cara, é que nem na Venezuela. Não importa se o governo atual lá sair, se entrar o próximo. Ali, galera, o buraco é muito embaixo. Cara, vai mais 20 anos de sofrimento extremo, tranquilo, mesmo que mudar o governo hoje. Assim, não se resolve rápido, não se resolve. E esse é o receio de tanta gente aqui do Brasil, que por mais que a gente tá mal, na visão de muita gente, a gente não tá nem perto de ser a Argentina ou a Venezuela, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, não se resolve rápido, cara. Não é 4 anos de um governo diferente. Não é, cara. Isso aqui é muito tempo. E quanto mais tempo fica, mais dinheiro foi gasto. E pior tá a cotação do câmbio, principalmente câmbio e juros, tá? É um mix dessas coisas. Mais tempo demora e mais amargo é o remédio. Não vai ser prazeroso sair dessa situação. A Argentina, cara, ainda falta muito tempo. Aqui, vai longe, mas vai longe mesmo, cara. Ai, Milei ganhou a reeleição, mas não vai resolver nunca o Milei isso aqui, cara. Tem que ter mais uns 2, 3 Milei depois dele. Não precisa ser o estilo Milei, né? O Milei é meio, assim, eu gosto, particularmente falando, eu gosto dele, mas ele é meio exagerado, né? Assim, é difícil você ter mais Mileis na sequência, né? Tipo, você vai ter alguém mais centro da vida, alguém mais equilibrado ali, tá bom. Mas, cara, ainda vai muita gente, tá? Ainda vai muita gente. Agora, reflitam comigo, né? Opção A, opção B. Quem que você acha que tem mais condições
de tirar a população da pobreza, tá? Lembra, os governos que mais gastam, arrecadam muito, têm déficit, não têm controle da inflação, não têm controle do câmbio, têm impostos muito altos. Brasil, Venezuela, Argentina, Argentina ainda tem. Cara, Cuba, né? Essa galera toda é onde tem as maiores concentrações de pobreza, né, cara? Infelizmente, essa é a verdade, tá? O governo sem responsabilidade fiscal é pobreza pro povo, é fome pro povo e é problema pro povo. A não ser, claro, que você tem uma moeda muito forte, mas não é o caso de ninguém aqui. A questão toda é que o mercado, ele entende que as mudanças que o governo vai fazendo aqui na Argentina, elas acabam contribuindo positivamente para o país. E ninguém acha que a Argentina vai virar os novos Estados Unidos, ninguém acha isso. Mas a questão toda, né, olha só a inflação deles. Ela vinha aqui de uma alta considerável e agora vem aqui de grandes quedas, aqui valor mensal. Tá? Mas assim, eles ainda estão muito longe de resolver as coisas. O ponto todo é que o mercado entendeu que essa movimentação do governo botar as contas em ordem, realmente resolver um pouco o fiscal, né, baixar tributos, baixar os impostos, trazer dinheiro de fora para dentro, isso fez com o quê? Pô, é claro, cara, é claro, a economia ela vai captar dólar, captando dólar isso já resolve muito a inflação, e aí muitas das empresas que eram boas empresas, mas estavam numa economia muito ruim, elas podem voltar a lucrar e elas simplesmente se valorizaram muito. Né? Você vê aqui, pô, em um ano, uma cesta de país emergente, né, que é a Argentina aqui, subir 75%, cara, é muita coisa, né? Olha aqui o Brasil, menos 28%, sabe? Então, talvez muita gente comprou achando que ia subir 10, 20%, mas surpreendeu, subiu 75%, 80%, talvez até 100% em mais 2, 3 meses, né? Depende de um monte de coisa. E, cara, é aquela coisa de sempre, né? Você não pode pensar que agora é hora de comprar Argentina, eu vou comprar um BDR, eu vou comprar vou botar dinheiro para fora, comprar esse ETF aqui. Não, não é esse o ponto. Mas o ponto todo é, em alguns momentos, você tem que ter noção de que em alguns países essas estilingadas podem acontecer. Você não precisa fazer grandes apostas, você não precisa nem mesmo estar posicionado, tá? Acho que até não faz sentido. A gente já está no Brasil, que é um país emergente, então eu não buscaria investimentos na Argentina. Mas é interessante para você avaliar que, globalmente falando, o mercado tá dando uma resposta. Então eu sei que você tem as suas opiniões pessoais, eu também tenho as minhas, cada um tem suas convicções, mas o mercado não se importa com a gente, tá? Ele não se importa com ninguém. Então, você tem que entender que se você quiser ganhar dinheiro, você tem que estar do mesmo lado que o mercado. Não adianta estar contra ele. Deu, acabou. É assim, simples assim. Cara, simples assim. Então, ter uma carteira de investimentos muito bem diversificada, né, focada realmente com as movimentações que o mercado pode estar apresentando e, claro, indo se expondo à medida certa. Independente se você está investindo no Brasil, nos Estados Unidos ou na Argentina. Se você não sabe fazer isso, eu tenho as minhas carteiras que eu faço para os clientes. QR Code aqui na tela, link na bio. Me chama que eu vou te mostrar mais sobre isso. Mas no final do dia, a gente tem que ter clareza. Poxa, nos investimentos que eu estou fazendo, seja no Brasil, Argentina, Estados Unidos, renda fixa, renda variável, não importa. Poxa, o mercado ele está mais propenso a comprar a mesma ideia e tese que eu ou contra eu? Porque há 6 meses atrás, por exemplo, tinha muita gente que estava muito comprado em Brasil, porque rompeu o topo histórico. Pode voltar no meu canal. Teve um dia lá que o Ibovespa rompeu o topo histórico, eu postei um vídeo com um emoji de palhaço na cara. Pode postar. E teve muita gente que estava animada, comprando o Brasil e alegria. Cara, hoje em dia é só desgraça, só gente chateada, incomodada. E aí, qual ideia você está comprando na sua carteira e qual que você está aplicando? Lembra que o mercado não se importa com ninguém. Olha, e por fim, eu vou dar a minha opinião pessoal aqui sobre a Argentina, tá? A questão é a seguinte, de novo, né? Acho que ainda vai muito tempo para a Argentina resolver a vida deles lá, cara. Aí vai, infelizmente, os hermanos aí estão enroladíssimos, tá? Enroladíssimos. Por mais que o Milei tenha aí um aumento na popularidade dele, tenha tido, né, recentemente, ainda tem muita coisa para acontecer lá. Provavelmente vão ter algumas pioras nesse meio do caminho, isso é normal, isso é do jogo. Mas independente desses números de inflação, esses números de bolsa de valores, esses números de extrema fome e pobreza, independente dessas notícias, desses jornais, que eu até acredito que são tudo verdade, tá? Eu vou falar 2 indicadores que não estão nos jornais, mas que eu acompanho na minha vida real, tá bom? Da Argentina. Presta atenção. Primeiro deles, semanalmente eu participo de diversas salas de conversa com pessoas aleatórias. E às vezes eu caio em salas de conversa com pessoas da Argentina. E aí eu sempre pergunto estrategicamente para eles. E aí, pô, como é que estão as coisas, né? Como é que tá? Pô, Milei, Kirchner, coisa arada, olá a todos, tal, coisa arada. E a gente fica lá batendo um papo, um portunhol, né? Beleza?
E aí, frequentemente, o pessoal fala assim, cara, tá difícil, mas as coisas estão melhorando. A gente sabe que não é de uma hora para outra. Foi muito tempo sofrendo, incomodado e as coisas começaram a melhorar. E eles falam, falta muito tempo, não tá nem perto de resolver as coisas, mas tá melhorando. Beleza, isso aí é um indicador lá, o pessoal falando, né? Enfim, várias pessoas, tá? Nunca é uma só. Eu já venho fazendo isso há tempo. E tem um segundo indicador muito interessante que eu moro em Santa Catarina, né? Eu moro no litoral catarinense. E Santa Catarina é um estado que faz divisa, né, com a Argentina. E, cara, de uns anos pra cá, não tinha mais argentino no litoral catarinense. Você aí que é de Santa Catarina tá me assistindo, mora no litoral, né? Vai provavelmente se identificar com isso. Você não via carros da Argentina, você não via as pessoas falando espanhol na rua. A própria Florianópolis tem um bairro em Florianópolis, acho que é Praia de Canasvieiras, não tenho certeza. Cara, é tipo um recanto dos argentinos, né, aqui em Santa Catarina. Mas assim, o pessoal não vinha, tava todo mundo quebrado. Mesmo que o cara tinha um apartamento aqui, eles não conseguiam vir, não tinha dinheiro, galera, não tinha, eles não davam conta de vir pro Brasil comprar comida aqui, cerveja, Coca-Cola, passar o fim de ano aqui. E agora, cara, tá infestado de argentino nessas bandas. Mas assim, demais, cara, demais. É carro argentino pra tudo quanto é lado, é turismo argentino, ônibus e ônibus. Ou seja, o dinheiro deles voltou a permitir esse tipo de coisa, tá? E eu não sei onde é que você mora, se você mora em São Paulo, dificilmente você vai ficar vendo muito argentino aí, tá? Mas em Santa Catarina, no litoral catarinense, cara, o que tem de argentino, meu Deus, cara, é muita gente, tá? É muita gente. E esse povo ficou sumido por muito tempo, tá? E agora eles voltaram com tudo. Então o que que eu vejo, né? O que que eu vejo? Bom, é um caminho muito longo, acho que não é pra ficar fazendo investimentos na Argentina, não é esse o ponto, mas é pra gente entender. A gente tem um vizinho aqui que sofreu por muito, muito tempo numa situação econômica muito ruim, por muitas escolhas, e a gente tem que aprender com eles, seja para fazer as coisas certas ou para não fazer as coisas erradas. No final das contas, a gente precisa estar protegido, pensando sempre em moeda forte e também nunca exposto demais a riscos nacionais. Por isso que é importante você também pensar em investimentos que te expõem ao mercado exterior, né? Não a Argentina, estou falando mais Estados Unidos, Europa, mercados mais desenvolvidos. E uma das formas de você fazer isso é através de BDRs, que eu te explico melhor nesse vídeo aqui. Obrigado pelo seu like e inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.